E se o Orochimaru ainda tivesse seus braços em Naruto Shippuden? Você já imaginou esse cenário? Hoje vamos analisar o que mudaria na história de Naruto Shippuden se o Orochimaru ainda dominasse todos os seus jutsus. Recentemente eu fiz um vídeo analisando como seria se o Orochimaru tivesse roubado o Sharingan do Kakashi e mostrei quais seriam as consequências narrativas dentro da obra de Naruto clássico se isso acontecesse. Mas como sabemos, toda a história ainda se desenrolaria normalmente. Sasuke ainda optaria em fugir da Aldeia da Folha, e como vimos em sua luta final contra o Naruto, isso realmente aconteceu e o Sasuke se uniu ao Orochimaru. Mas o que mudaria na história? Orochimaru tomaria o corpo de Sasuke antes ou depois de treiná-lo? Além disso, como seriam suas respectivas lutas em Naruto Shippuden, caso ele ainda tivesse seus braços e o Sharingan do Kakashi? Imagina como seria sua luta contra o Naruto nesse cenário, e até mesmo um eventual combate contra o Sasuke, que provavelmente se voltaria contra ele, após acreditar que já não havia mais nada para aprender com Orochimaru. Se você tá ansioso para ver o que aconteceria, eu só te peço uma coisa: deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar me fortalecendo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse vídeo. Basicamente, tudo o que aconteceu em Naruto Shippuden ainda seria praticamente da mesma forma. Você se lembra do desespero do Orochimaru para obter o corpo do Sasuke? Bom, isso não aconteceria caso Orochimaru nunca tivesse perdido a alma dos seus braços. Então todo o desespero que o Orochimaru passou para trocar de corpo não aconteceria, e ele provavelmente optaria em desenvolver as habilidades do Sasuke para obter um receptáculo perfeito e genuíno em todos os sentidos. Mas e se o Orochimaru tivesse roubado o corpo do Sasuke na obra canônica? Supondo que ele chegasse a tempo no esconderijo do Orochimaru sem ter o conhecimento de que sua vida já estava em risco. Se você já se fez essa pergunta, só saiba de uma coisa: em breve eu também estarei trazendo esse vídeo para vocês. Nesse cenário, Orochimaru não teria pego o corpo do Sasuke. Afinal, ele não teria motivos para isso, pelo menos não nesse momento. E com posse dos poderes do Sharingan, seu treinamento seria ainda mais efetivo e promissor. Sasuke, por exemplo, desenvolveria suas habilidades em Genjutsu de forma mais aprofundada. Nesse contexto, Orochimaru também conseguiria ensinar bem mais coisas ao Sasuke, principalmente sem estar limitado a utilizar ninjutsus. Orochimaru praticamente dominava o elemento terra, fogo e vento, claro, além de outros elementos como eu acredito. Então Sasuke poderia aprender todos esses elementos que o Orochimaru já dominava, além de também poder dominar técnicas proibidas através do aprendizado compartilhado entre seus respectivos Sharingans, sendo algo muito similar ao que o Kakashi fez com Sasuke em seu treinamento para combater o Gaara. Sim, o Orochimaru poderia fazer algo muito similar. Só que nesse cenário o Sasuke também ficaria mais forte, o que poderia ser sim um problema para o Orochimaru futuramente. Já no começo de Naruto Shippuden, Orochimaru ficou diante de sua primeira ameaça, Naruto. Mesmo sendo um Sannin lendário, lidar com Naruto transformado não foi nada fácil na obra canônica. Mas aqui nesse cenário, sem estar limitado e podendo utilizar todos os seus jutsus, claro, além do Sharingan, com todas essas vantagens, o Orochimaru dificilmente perderia para aquele Naruto, e eu vou explicar o motivo. Além de possuir técnicas que poderiam conter o Naruto, mesmo que por um curto período de tempo, Orochimaru não estaria com seu corpo limitado, e provavelmente poderia estender a luta para testar os reais níveis do Naruto. Isso realmente aconteceria e seria muito bom de se ver. Mas devemos lembrar que o Orochimaru nesse cenário e com o Sharingan, que ele poderia suprimir o chakra do Kurama da mesma forma que o Sasuke fez, ou ele poderia tanto controlar o próprio Naruto ou subjugar, colocando para dormir. E sabemos que o Sharingan sempre foi o ponto fraco das bijus, e dessa vez não seria diferente. Então o Orochimaru até poderia sofrer um pouco, mas só até testar os reais níveis do Naruto. Posteriormente a esse acontecimento, esse reencontro aconteceria novamente. Naruto e o time 7 com o objetivo de encontrar o Sasuke. Eles eventualmente após esse encontro acabariam se encontrando com o próprio Sasuke e o Orochimaru novamente. Orochimaru, claro, sendo muito astuto, salvaria o time 7 do Sasuke, como vimos. Eles eram mais valiosos vivos do que mortos, já que eventualmente eles enfrentariam a Akatsuki e o número de seus integrantes seria reduzido pouco a pouco. Mas é aquele ditado: nem tudo que reluz é ouro. Orochimaru, mesmo sendo muito poderoso e astuto, ainda subestimava o Sasuke, acreditando que ele entregaria o seu corpo de boa vontade. Mas como vimos dentro da obra de Naruto Shippuden, a partir do momento em que o Sasuke aprendeu praticamente tudo que ele poderia com Orochimaru, ele optou em confrontá-lo.
Nesse cenário, o Orochimaru estava doente e debilitado. E aí eu te pergunto, o Sasuke realmente teria coragem o suficiente para enfrentar o Orochimaru possuindo os poderes do Sharingan e também todos os seus jutsus? Já deixa sua opinião aqui nos comentários e o que você acha. Na minha visão, sim, o Sasuke ainda tentaria confrontar o Orochimaru. Afinal, ele é um Uchiha genuíno e quando o assunto é o Sharingan, os Uchihas são os melhores, então Sasuke meio que teria essa vantagem. Nesse cenário, Sasuke também estaria mais poderoso, mas convenhamos, esse não seria um nível tão elevado a ponto de vencer alguém como Orochimaru, não com o Sharingan e dominando todos os seus jutsus. Mas eu ainda acho que o Sasuke teria chances de vencer em um cenário neutro, onde o Orochimaru tivesse os seus braços, mas não o Sharingan. Em breve eu trarei um vídeo analisando uma possível batalha entre eles em um cenário neutro. E como você pode notar, só tem luta boa vindo aí, então o que você tá esperando para deixar o seu like e se inscrever no canal? Querendo ou não, conteúdo criativo como esse que você tá assistindo você só encontra aqui. E sem mais enrolação, sabemos que o Orochimaru com os poderes do Sharingan, que ele teria vantagens contra outro Sharingan, podendo reverter até mesmo as próprias investidas de Genjutsus do Sasuke. E não é que o Orochimaru ficaria imune a ilusões, mas é inegável que ele conseguiria combatê-las bem mais fácil nesse cenário. Uma coisa é certa, o próprio Sasuke afirma que não teria chances contra o Orochimaru caso ele ainda estivesse saudável. Embora algumas falas em Naruto sejam bem questionáveis, o próprio Sasuke admite isso. Então como ele poderia vencer um Orochimaru que não só teria todos esses poderes, como também teria os poderes do Sharingan? Analisando um possível combate entre os dois, o Orochimaru é tão experiente quanto o Sasuke nessa fase. Eu diria que a diferença entre os dois é até gritante. Porque para analisar um pouco, o Sasuke é realmente um gênio, mas o Orochimaru também é genial. Basta você analisar, os dois são muito habilidosos em taijutsu, então a luta não seria resolvida no combate corpo a corpo, mas o Orochimaru teria sim uma grande vantagem contra o Sasuke, já que ele pode estender partes do seu corpo ou usar suas serpentes como extensão corporal, algo que o Sasuke não possuía na mesma fase, já que o Sasuke só obtém esses poderes, como vimos em sua luta contra o Deidara, só quando ele absorve os poderes do próprio Orochimaru, e aqui nesse cenário não é o caso. Mesmo suas técnicas elementais do estilo fogo ou estilo raio não seriam efetivas contra o Orochimaru, que pode tanto reconectar o seu corpo quanto se curar dos ferimentos tranquilamente. Além disso, Orochimaru possui técnicas defensivas muito poderosas, além de que nos piores cenários possíveis, ele ainda poderia utilizar suas próprias técnicas elementais para anular as técnicas elementais do próprio Sasuke. Afinal, ambos saberiam praticamente quase as mesmas técnicas. A vantagem do Sasuke aqui nesse cenário é que nem tudo que ele havia dominado era de conhecimento do Orochimaru. Devemos lembrar que o próprio Orochimaru admite que não reconhecia as mudanças de formas utilizadas pelo Sasuke momentos antes de ser derrotado por ele. Então pode-se dizer que o Sasuke treinou até mesmo sozinho, mas essas técnicas em si dificilmente surpreenderiam o Orochimaru. Uma batalha de espadas também não seria eficiente contra o Sannin. Uma batalha de espadas também não seria eficiente contra o Sannin. Devemos lembrar que ele quem treinou o próprio Sasuke, e que diferente de uma variante que carrega o nome de Serpente Espada, Orochimaru é quem realmente possui a verdadeira Kusanagi, diferente do Sasuke que só possui uma cópia. Claro que isso não mudaria praticamente nada na luta, mas o Sasuke também não conseguiria ultrapassar a resistência da Kusanagi verdadeira, mesmo que ele imbuísse sua espada a seu Raiton. Genjutsus também seriam inúteis, já que os dois são excelentíssimos usuários de ilusões. Quando você para analisar uma luta hipotética como essa, fica mais do que claro que uma luta como essa se estenderia até que um dos lados se esgotasse de verdade. E aqui eu vejo o Sasuke caindo primeiro, principalmente porque suas técnicas utilizando o estilo raio exigem muito mais chakra do que as técnicas que o Orochimaru utiliza em um combate convencional. Mas claro que isso aqui é muito debatível, já deixa sua opinião nos comentários se você tem o mesmo ponto de vista que o meu ou se você tem um ponto de vista diferente. A única vantagem do Sasuke nesse cenário seria sua marca da maldição, mas devemos lembrar que ele também não pode utilizar essa habilidade por muito tempo. Tanto é que ele utiliza a marca poucas vezes contra o Itachi e em momentos únicos, voltando ao seu estágio normal novamente, sempre que ele utilizava a marca em um momento preciso. Mas ainda que os golpes do Sasuke fossem fatais utilizando os primeiros estágios da marca da maldição e até mesmo o segundo,
O que é pior que ser partido ao meio, como o Orochimaru realmente foi contra o Naruto? Será que o Sasuke realmente teria uma técnica tão efetiva assim a ponto de finalizar alguém como o Orochimaru? É verdade que o Sasuke possui o Kirin e que essa técnica é definitivamente forte o suficiente para pulverizar o Orochimaru. Mas como vimos em sua tentativa contra o time 7, o Orochimaru tinha um conhecimento sobre esse jutsu, então ele provavelmente teria uma forma de escape para uma técnica como essa. Seja utilizando clones das sombras ou clones de cobras, ou até mesmo se substituindo com uma grande astuta, como ele sempre fez em diversas vezes dentro da obra. Devemos lembrar que o Orochimaru é sujo e muito poderoso, e subestimá-lo seria claramente um erro, mas a única forma de roubar o corpo do Sasuke é utilizando algo que ele já havia tentado dentro da obra, e naquele cenário ele acabou sendo surpreendido. Mas dessa vez com o Sharingan, eu vejo o Orochimaru conseguindo reverter essa situação, principalmente se ele conseguisse subjugar e esgotar o Sasuke pouco a pouco. Nesse cenário hipotético, o Orochimaru provavelmente conseguiria obter o corpo jovem do Sasuke, e provavelmente se tornaria uma ameaça tão grande quanto o Madara um dia foi. Orochimaru ainda teria um último obstáculo, que seria claramente se vingar de Itachi Uchiha, tanto pelo que ele fez contra o próprio Orochimaru, quanto pelo seu próprio senso de dever para com o Sasuke. Além de que o Orochimaru também iria obter um poder maior ao derrotar o Itachi, pelo menos ele acreditaria nisso. E esse é outro vídeo que eu vou estar trazendo em breve para vocês. E se o Orochimaru estivesse no corpo do Sasuke e enfrentasse o Itachi no templo do clã Uchiha, o resultado seria diferente? Se você tá assistindo até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo, então eu só te peço uma coisa, me fortalece com seu like, se inscreve no canal e nos próximos vídeos vamos ver se o Orochimaru realmente conseguiria concluir os seus planos. Uma coisa é certa, se isso realmente chegasse a acontecer e ele derrotasse o Itachi, provavelmente todo o desenrolar da obra de Naruto tomaria outro rumo. E é exatamente por isso que eu acredito que o Orochimaru é uma peça tão fundamental dentro da obra de Naruto. Porque com ele dominando tudo o que ele sempre quis, até mesmo os eventuais da Quarta Grande Guerra Ninja mudariam completamente.